Uma das frases mais comuns que ouvimos quando o assunto é investimento é a seguinte: eu ainda não invisto porque não tenho dinheiro suficiente. Muitas pessoas acreditam que investir é algo reservado apenas para quem já possui muito dinheiro, para quem já tem um grande patrimônio, para quem ganha salários muito altos. Mas a realidade do mundo dos investimentos é muito diferente dessa ideia. Na verdade, hoje é possível começar a investir com valores muito menores do que a maioria das pessoas imagina, e entender isso pode mudar completamente a forma como alguém enxerga o próprio futuro financeiro. Porque quando uma pessoa acredita que precisa de muito dinheiro para começar, ela acaba adiando uma decisão que poderia transformar sua vida financeira ao longo do tempo. O problema é que o tempo é justamente um dos fatores mais importantes para quem investe. Quanto mais cedo alguém começa, maior tende a ser o impacto dos investimentos no longo prazo. Durante muito tempo, investir realmente parecia algo distante da realidade da maioria das pessoas. Antigamente, muitas aplicações financeiras exigiam valores mínimos muito altos. Alguns investimentos só estavam disponíveis para quem possuía grandes quantias de dinheiro. Isso fazia com que o mercado financeiro parecesse um ambiente exclusivo, um espaço reservado apenas para investidores com muito capital. Mas ao longo dos últimos anos, esse cenário mudou bastante. A tecnologia transformou a forma como as pessoas acessam o mercado financeiro. Hoje existem plataformas digitais que permitem investir diretamente pelo celular. Existem aplicações financeiras com valores mínimos muito menores. Existem opções de investimento acessíveis para praticamente qualquer pessoa que queira começar. Isso significa que a barreira de entrada ficou muito mais baixa. E essa mudança abriu as portas do mundo dos investimentos para milhões de novos investidores. Se hoje é possível começar a investir com valores menores, por que tantas pessoas ainda não começaram? A resposta muitas vezes não está no dinheiro, mas na forma como as pessoas pensam sobre dinheiro. Muitas pessoas acreditam que investir só vale a pena quando se tem muito dinheiro disponível. Elas pensam que investir pequenas quantias não fará diferença, e por causa dessa crença, acabam adiando o início da jornada de investimento. O problema é que essa lógica ignora um dos conceitos mais poderosos das finanças: o poder do tempo. Quando uma pessoa começa cedo, mesmo pequenas quantias podem crescer ao longo dos anos. Muitas pessoas subestimam o impacto de começar com pequenas quantias. Elas imaginam que investir apenas alguns reais por mês não fará diferença. Mas essa percepção ignora um dos mecanismos mais importantes do mundo financeiro: o crescimento acumulado ao longo do tempo. Quando alguém investe regularmente, mesmo que seja pouco, esse dinheiro começa a trabalhar. Os rendimentos geram novos rendimentos. E com o passar dos anos, esse efeito se torna cada vez mais significativo. É como plantar uma pequena semente. No começo, ela parece pequena e frágil, mas com o tempo, cuidado e consistência, ela pode se transformar em algo muito maior. É exatamente assim que muitos patrimônios são construídos, não através de grandes quantias iniciais, mas através da disciplina e da constância. Existe uma diferença enorme entre esperar para investir e começar com o que se tem hoje. Imagine duas pessoas. A primeira decide esperar até ter uma grande quantia antes de investir. A segunda começa com pequenas quantias desde o início. Com o passar do tempo, a segunda pessoa geralmente terá uma grande vantagem, porque o tempo faz com que os investimentos amadureçam.
Enquanto uma pessoa espera o momento perfeito, a outra já está construindo sua base financeira. Essa diferença pode parecer pequena no começo, mas ao longo dos anos ela pode se tornar muito significativa. Quando alguém entende que não precisa de muito dinheiro para começar, a próxima pergunta costuma ser: por onde começar? A resposta depende de alguns fatores simples. O primeiro é entender o próprio orçamento. Antes de investir, é importante saber quanto dinheiro pode ser reservado regularmente. Não precisa ser um valor grande. O mais importante é que seja um valor consistente. Pode ser R$ 50, pode ser R$ 100, pode ser qualquer quantia que não comprometa as despesas essenciais. O segundo fator é escolher investimentos simples. No início da jornada financeira, simplicidade costuma ser uma grande vantagem. Investimentos muito complexos podem gerar confusão e insegurança. Começar com opções mais simples ajuda a construir confiança e experiência. Um dos fatores mais importantes para quem investe não é o valor inicial. É a consistência ao longo do tempo. Investir regularmente cria um hábito financeiro saudável. E esse hábito pode gerar resultados muito maiores do que investimentos esporádicos. Quando alguém investe apenas de vez em quando, o crescimento tende a ser irregular. Mas quando alguém investe todos os meses, mesmo que seja pouco, o resultado tende a ser mais consistente. Essa disciplina é uma das características mais comuns entre investidores bem-sucedidos. Um erro comum é acreditar que apenas grandes quantias podem gerar crescimento. Mas o crescimento financeiro não depende apenas do valor investido. Ele também depende do tempo e da regularidade. Pequenos valores investidos com consistência podem crescer de forma significativa. Isso acontece porque os rendimentos começam a se acumular. E com o passar do tempo, esse efeito pode gerar resultados surpreendentes. Outro obstáculo comum para quem está começando é o perfeccionismo. Algumas pessoas passam muito tempo tentando encontrar o investimento perfeito antes de começar. Elas estudam durante meses, comparam inúmeras opções e acabam adiando o primeiro passo. Mas na prática, começar costuma ser mais importante do que encontrar a escolha perfeita, porque o aprendizado também acontece através da experiência. Investir é um processo de aprendizado contínuo. Com o tempo, cada pessoa passa a entender melhor o funcionamento dos investimentos. Aprende a analisar riscos, aprende a diversificar a carteira e aprende a tomar decisões mais conscientes. Esse aprendizado acontece gradualmente e começa com o primeiro passo. Mais importante do que o valor investido no começo é desenvolver a mentalidade correta. Uma mentalidade focada no longo prazo, na disciplina e na consistência. Quando alguém desenvolve esse tipo de mentalidade, os investimentos deixam de ser apenas uma tentativa de ganhar dinheiro rápido. Eles passam a ser parte de uma estratégia de construção de patrimônio. O tempo é um dos maiores aliados de quem investe. Quanto mais cedo alguém começa, maior tende a ser o impacto dos investimentos no futuro. Mesmo pequenas quantias podem crescer bastante ao longo dos anos. Por isso, começar cedo pode ser mais importante do que começar com muito dinheiro. Assim como qualquer outro hábito, investir se torna mais fácil com o tempo. No início, pode parecer complicado, mas com prática e consistência, ele passa a fazer parte da rotina financeira. O primeiro passo é sempre o mais importante, porque ele marca o início da jornada. Depois disso, cada nova decisão ajuda a fortalecer a estratégia. A ideia de que é necessário muito dinheiro para começar a investir
é um dos maiores mitos do mundo financeiro. Hoje é possível começar com valores muito menores do que muitas pessoas imaginam. O mais importante não é o valor inicial, é a decisão de começar. Se esse vídeo te ajudou a entender que é possível começar a investir com pouco dinheiro, deixe o like. E se você quer continuar aprendendo sobre investimentos de forma simples e prática, inscreva-se no canal Código do Investidor. Este conteúdo é apenas para fins educacionais.